Você conhece alguém que fala pouco, escuta muito, não gosta de conflito e prefere ficar na dele? Alguém que parece sempre calmo, tranquilo, até difícil de tirar do sério. É aquela pessoa que não explode, que não grita, que não reage rápido. Às vezes você fala e a resposta dela é sempre uma: tá bom, depois a gente vê, deixa assim. Então, essa pessoa a gente sabe que ela não gosta de pressão, não gosta de mudança brusca e prefere o silêncio ao invés de uma discussão. Sabe de quem que eu estou falando? Do temperamento fleumático. Talvez você conheça alguém assim, talvez você seja assim. Dentro do casamento, uma das coisas que mais ajudam as pessoas é entender como é o temperamento do outro, porque quando você entende, você para de levar tudo para o lado pessoal. Por isso, esse vídeo pode ter sido feito para você. Temperamento não é defeito, é o jeito da pessoa funcionar. Quando a gente entende isso, o casamento ele para de virar briga silenciosa e começa a virar uma parceria. E o fleumático ele é sinônimo de estabilidade, ele é constância, ele é equilíbrio. Ele é aquela pessoa que não muda muito de humor no dia a dia. Ele costuma manter a mesma postura. Ele prefere evitar conflitos a ter razão. Ele é tranquilo por natureza, ele é calmo, ele é reservado. Ele gosta de paz, gosta de rotina, gosta das coisas do jeito que estão. Ele não é de grandes reações. Ele não é de grandes demonstrações das suas emoções. Isso não significa que ele não seja sensível. Na verdade, ele é profundo. O fleumático ele sente. Ele só não faz alarde do que ele sente. Ele pensa muito antes de agir, viu? E às vezes ele pensa tanto que ele acaba não fazendo nada. É isso mesmo. Normalmente o fleumático ele fala pouco, ele escuta muito, ele observa tudo. Só que ele prefere ficar quieto ao invés de discutir. Ele engole as coisas para evitar conflito. Ele às vezes demora para responder, ele não gosta de mudanças súbitas, ele não gosta de sofrer pressão. Ele precisa de tempo para processar informações. Ele é constante, ele é leal, mas ele pode ser acomodado. No casamento, ele se demonstra como alguém confiável, mas muitas vezes ele parece distante ou indiferente. No começo, isso é confortável. A pessoa não briga, a pessoa não cria confusão, ela é previsível, ela passa segurança, passa estabilidade, parece alguém fácil de conviver, mas a gente vê com o tempo que surgem outros conflitos em virtude do seu temperamento. E você sente falta de respostas com o tempo. Você sente falta de posicionamento da parte dele. Você sente que decide tudo sozinho ou sozinha. Você pergunta o que a pessoa acha e ela diz: para mim tanto faz. E isso acaba que cansa, eu sei. E aqui eu trago um ponto importante. O fleumático não reage rápido, o que não significa que ele não reaja ou que ele não sinta. Só que ele guarda, ele acumula, ele internaliza. E quando ele explode tarde, mas ele explode forte. Por isso, o silêncio demais também é sinal de problema. E como lidar com uma pessoa fleumática no dia a dia? Primeiro ponto, não confunda silêncio com concordância. Quando o fleumático fica quieto, ele pode só estar evitando o conflito. Então, não assuma que está tudo bem só porque ele não falou nada. Segundo ponto, faça perguntas diretas. Não dê indiretas. Nada de rodeio. Faça perguntas claras. Pergunta para a pessoa: o que é que você pensa sobre isso? Você concorda ou não com isso? Isso te incomoda? E você vai ver que o fleumático ele não responde bem à pressão, mas ele responde bem quando as coisas são claras. Terceiro ponto, respeite o tempo dele, mas não aceite a ausência eterna, porque a virtude de tudo é o equilíbrio. Dar tempo é diferente de aceitar adiamento infinito.
O erro mais comum que se pode cometer com uma pessoa fleumática é deixar tudo passar para manter a paz. Porque o fleumático, ele aprende rápido a se acomodar. E se ninguém exige, ele não se move. Se ninguém cobra, ele fica do jeito que ele está, do mesmo jeito. E isso não é sinal de maldade, mas como eu já disse, é o funcionamento natural do temperamento dele. Fleumático não muda com confronto agressivo, mas ele também não muda com o silêncio do outro lado. Ele muda quando percebe que a falta de posicionamento dele gera consequências reais. Por isso que, trazendo para a prática, eu vou te ensinar como que você pode influenciar um fleumático através do estabelecimento de limites, da aplicação de constância e da adoção de algumas ações. Primeira coisa a esse respeito. Saiba que o fleumático ele tende a deixar as decisões sempre para depois. Você pode constatar isso se você vive ouvindo de uma pessoa. Depois a gente vê isso. Agora não. Mais para frente a gente resolve. Depois eu faço. E aí, diante dessas desculpas, nesse caso, não adianta você querer ficar dando sermão na pessoa ou fazendo discursos morais. Ao invés disso, troque o discurso, troque a falação por atitudes, por ação. Vou te dar um exemplo. Se algo precisa ser decidido em conjunto entre vocês e ele não se posiciona, você avisa. Eu vou decidir isso até tal dia. Se você quiser até lá opinar, manifeste-se. Se você não falar nada, eu vou decidir do meu jeito. E quando finalizar esse prazo que você estabelecer, não pergunta de novo. Decida. E decida sem brigar, sem ironizar, sem discutir, sem querer dar lição de moral. Você vai ver que na próxima vez a pessoa começa a aprender que o silêncio dela traz consequências, tem um custo. Fleumáticos demonstram falta de iniciativa. Se ele nunca toma iniciativa, não adianta você ficar reclamando toda hora, todo dia. Isso só vai gerar desgaste entre vocês. Então, por exemplo, se você sempre organiza tudo, uma hora você para e avisa. Essa parte, daqui para frente, vai ser sua responsabilidade. E deixa acontecer. Se surgir algum tipo de prejuízo, deixa vir o prejuízo. Se ele não fizer nada, ou se ela não fizer nada, você não cobra, você não lembra, você não ajuda. A pessoa vai sentir o peso da omissão dela quando chegar a consequência. E eu sei que é difícil falar isso, porque às vezes a consequência atinge você também. Mas é necessário que seja assim para que haja mudança. Você vai ver que no início é difícil, porque ele pode tentar inverter os fatos quando ele der causa a um problema que afetar vocês. Ele pode querer partir para um bate-boca para transferir a culpa. E nessa hora, você não deve entrar no jogo dele. Nessa hora eu te aconselho a sair de perto, a não dar ideia e a mudar de assunto. Isso não significa que eu estou falando para você agir com ironia, com cinismo, com indiferença. Não é nada disso. Na hora você tenta minimizar o estresse dele e desconversa, muda de assunto para não render discussão. Fleumáticos evitam conversas difíceis. É isso mesmo. O fleumático ele foge de conversa que é desconfortável. Então você, sabendo disso, precisa marcar. Por exemplo, você pode falar para a pessoa: eu preciso conversar com você sobre isso hoje à noite. Você faz isso para já avisar para a pessoa não fugir depois. Mas você faça isso com moderação, sem atacar, sem afrontar a pessoa. É uma forma de estabelecer um compromisso, sem acusá-la, sem acuá-la contra a parede. E você não cancele o que você estabelecer. Se você estabelecer um momento para ter uma conversa difícil, uma conversa séria com a pessoa, senta e conversa, não adie. Outro ponto importante, saiba impor limites. Quando eu falo sobre limites, eu não falo sobre brigar, não é isso. Limite é decidir. Em vez de você dizer, por exemplo, você nunca se posiciona, você pode falar: se você não se posicionar, eu vou decidir do meu jeito.
Diante da omissão, do silêncio do fleumático, você faça, você decida. Porque fleumático, ele testa o seu limite pelo silêncio dele. E se você cede, ele acha que ele pode continuar assim do mesmo jeito, que nada vai mudar. Por isso, para dar certo, você precisa entender que no processo de mudança, a constância é fundamental. O fleumático, ele muda devagar, ele muda aos poucos. Uma vez só que você tomar alguma atitude e ele sentir as consequências, você vai ver que, em regra, não vai resolver. Ele vai continuar do mesmo jeito dele. Talvez 2 vezes em que você fizer a mesma coisa, estabelecer consequências e limites, ele ainda vai testar os limites. Mas a partir da 3ª vez, quando você tiver estabelecido constância, disciplina, ele vai entender o seu padrão. E aí a coisa começa a mudar. Mas se hoje você sustenta o limite e amanhã você desiste, você inconscientemente, sem perceber, vai ensinar para ele que a acomodação dele funciona. Por isso, constância é mais importante do que intensidade. Agora eu quero falar com você se você se identificou como alguém do temperamento fleumático. Presta atenção. A sua calma é um presente. A sua estabilidade é uma bênção, perfeito. Mas fugir de conversas não é sinônimo de maturidade. Silêncio constante machuca. Você precisa aprender a se posicionar. Você não precisa gritar. Você não precisa brigar. Mas você precisa falar. Você precisa aprender a se posicionar, ainda que isso vai contrariar as pessoas. Você não tem que ter receio de desagradar as pessoas, porque na vida ninguém agrada todo mundo. Você precisa aprender a defender seu ponto de vista, suas convicções, sem absorver a culpa de frustrar as pretensões das outras pessoas. Na vida é assim. A gente frustra as pessoas mais cedo ou mais tarde. Isso faz parte do processo de convivência e de crescimento mútuo. Não dá para falar sim e atender a todo mundo o tempo todo. Não dá para agradar as pessoas sempre. E você nem deve tentar fazer isso. E toda vez que você se posiciona, saiba que você demonstra força, você demonstra convicção. Porque não se posicionar, às vezes com a intenção de ser simpático ou de conquistar a opinião das outras pessoas, pode projetar em você a imagem de uma pessoa fraca, volúvel, adaptativa à vontade da maioria. Por isso, você precisa aprender a lidar com o seu temperamento. E você pode começar praticando a resposta. E você faz isso ao não deixar tudo para depois. Porque responder é uma forma de posicionar-se e de demonstrar responsabilidade. Outra coisa, não evite conflitos que são necessários. Eu sei que algumas conversas são desconfortáveis, mas salvam relacionamentos. Então não fuja do que precisa ser resolvido. A fuga muitas vezes é o caminho mais fácil e é a opção dos covardes. Demonstre afeto de forma intencional. Quem está com você não lê a sua mente e por isso não sabe o que você pensa ou o que você sente. Tem um exemplo na Bíblia que é Barnabé e ele tem aparentemente um temperamento fleumático. Ele é um homem equilibrado, ele é pacificador, ele é até consolador. Enquanto outros o acusavam, Barnabé acolhia. Enquanto outras pessoas se exaltavam, Barnabé acalmava. Mas Barnabé também se posicionou quando foi necessário. Barnabé, eu me lembro que discordou algumas vezes, tomou decisões difíceis, e isso nos ajuda a entender que ser fleumático não é ser passivo, é ser firme quando for necessário, e isso amadurece. Caminhando para a conclusão, se você se casou com um fleumático, saiba que você tem alguém leal, constante, confiável, mas que precisa aprender a provocar movimentos sem agressão. E se você é a pessoa fleumática, entenda que a sua calma é valiosa, mas a sua voz ela é necessária. Eu digo e repito, casamento não é sobre mudar o temperamento da outra pessoa, é sobre amadurecer dentro dele.
porque temperamento ele não separa ninguém. A acomodação é que separa. Quando o fleumático aprende a se posicionar e o cônjuge aprende a respeitar o tempo, o relacionamento cresce com paz, cresce com verdade. Eu desejo boa sorte para vocês, porque eu sei que não é fácil, é desafiador, mas, sobretudo, com boa vontade, é possível. E que Deus os abençoe.